pode deixar. São 7 horas, acho que a gente pode esperar até 7h04 para todo mundo conseguir conectar. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, sim. Seja bem-vindo. Então, 7h04, 7h05 a gente começa, beleza? Oi, boa noite. Tudo bem? São 7h05, acho que a gente pode começar. Vamos tirar a foto primeiro, para não esquecer. Todo mundo que puder ligar a câmera, pessoal. Pra gente fazer um registro do nosso encontro. Boa. Boa, pessoal. Boa noite. Queria desejar boas-vindas a todos. A gente vai ter uma roda de conversa muito interessante com a Marina e com a Silvia. Elas são colaboradoras da Concentrix e vão compartilhar um pouco sobre como é essa jornada de atuar dentro da área de tecnologia, tanto da visão de uma profissional de TI, quanto de uma visão de uma profissional de RH. Marina, Silvia, tá tranquilo para vocês? Fiquem à vontade para começar, tá bom? Eu vou me atravessar aqui, só falar um pouquinho rapidinho antes das meninas começarem. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriela, faço parte também do time da Concentrix e atuo na área de ESG, né? Então, a área que faz a ponte aí com todas as iniciativas de desenvolvimento social, ambiental, entre elas essa nossa parceria
com o pessoal da TOT e, por consequência, com todos vocês que participaram dessa jornada aí de formação na área de tecnologia. E aí, como a gente é da área de tecnologia, né? Nossa empresa é uma empresa de tecnologia, atendimento e sucesso aí na experiência do cliente, a gente achou que fazia muito sentido a gente trocar uma ideia com vocês sobre esse tema, pensando que vocês estão encerrando essa formação e começando, quem sabe, aí, tomara que sim, uma carreira, né, aqui nessa área da tecnologia, que a gente pudesse compartilhar um pouquinho das experiências das meninas, justamente sobre essas perspectivas de alguém que é uma gestora na área de tecnologia, que é o caso da Marina, e o pessoal, né, tanto a Silvia quanto o Nano, que são aí gestores dentro da área de talento e atração de talentos, né, Talent Acquisition, que é como a gente chama aqui dentro da Concentrix. Então, se você puder passar, Marina, por favor, eu vou apresentar bem rapidinho a Concentrix para vocês. Como eu falei, somos uma empresa aí referência, né, no mundo, dentro do nosso segmento de tecnologia e atendimento ao cliente. Pode passar, por favor. E só para vocês terem uma ideia, né, do nosso tamanho, a gente trouxe aqui um recorte só da nossa regional da América Latina. Nós somos uma empresa global, sediada nos Estados Unidos, mas temos aí sedes também em todo o mundo. Ao todo são mais de 70 países, mas se a gente olhar só a América Latina, nós estamos em 13 países, atuando em diversos segmentos, então nossos clientes estão em todos os tipos de indústria e segmentos possíveis. Temos vários idiomas falados aqui, então isso é muito legal, né? Uma coisa que nos une é que vocês também, sendo pessoas aí multilingües, né? Vindo de outros países, aqui a gente tem bastante gente também que fala vários idiomas e atuando também em diversos tipos de serviços. Então, acredito que a nossa experiência, óbvio que a ideia é que a gente troque experiências aqui hoje, até queria fazer esse combinado com vocês. A gente vai ter um espaço no final para perguntas, então o pessoal vai apresentar aqui. A gente fez um material customizado com base no que vocês compartilharam conosco, de quais eram as principais dúvidas e o que vocês gostariam de saber relacionado, né, ao mercado de trabalho de tecnologia. Então, o material foi pensado especialmente para vocês. Espero que esteja atendendo o que vocês precisam e imaginam e as dúvidas que vocês tenham, mas a gente tem vários minutinhos aí no final para escutar vocês, trocar uma ideia e para que as meninas possam responder as dúvidas que vocês têm. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, podem ir mandando ali no chat e aí no final a gente abre e todo mundo conversa a respeito disso. Obrigada. Aqui está o pessoal que vai falar e já vou passar aí para o pessoal se apresentar, Silvia, Nano. Sejam bem-vindos, né? Aqui é o nosso espaço também, fiquem à vontade. Então, olá, boa noite, pessoal. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês, né, de estar aqui hoje conosco nesse, né, eu estou em Curitiba, aqui está frio, não sei se vocês estão em Curitiba também, né, então obrigada por vocês despenderem esse tempinho aí para escutar um pouquinho da gente, né. Estou aqui junto com o Nano, né, o Nano faz parte aí do time. Quando ele for falar, ele vai se apresentar também para vocês, né? E a gente espera que a nossa fala de hoje ajude vocês de alguma maneira, né? Que a gente consiga passar para vocês aí algumas dicas, algo importante para que vocês consigam, né, uma colocação bem interessante aí no mercado de trabalho, tá bom? Então, a gente está representando a área de Talent Acquisition, tá? Essa área nas empresas, ela tem vários nomes diferentes, né? Vocês podem reconhecer como recrutamento e seleção, vocês podem conhecer até como RH, por exemplo, né? A maioria das empresas até fala em RH, e algumas empresas chamam de Talent Acquisition. Então, é a parte de recursos humanos do RH que trabalha com recrutamento e seleção, ou seja, a gente capta profissionais com experiência no mercado ou internamente dentro da empresa e tenta colocar esses talentos na melhor posição possível, né? Então, a gente busca uma colocação, a gente busca um local onde essa pessoa consiga desenvolver muito bem o seu talento, né? E o seu profissionalismo, tá bom? Então, iniciando ali a nossa apresentação, a gente veio falar um pouquinho para vocês a respeito das entrevistas, né? Como se preparar para esse momento
que é uma entrevista de emprego. E a gente sabe que é muito difícil, né? A gente fica nervoso, a gente cria uma expectativa, muitas vezes a gente fala, né, com os nossos familiares, prepara todo mundo, pede um silêncio na casa, principalmente quando é uma entrevista online, alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, a gente gostaria de fazer um papel ou ter um papel que o nervosismo às vezes não deixa, e a gente está aqui para passar algumas dicas para que esse momento seja um momento um pouco mais leve e tranquilo para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é como você se prepara para uma entrevista de emprego, né? Então, a entrevista de emprego, ela é tida como aquele primeiro olhar, como aquele primeiro momento, né? Então, normalmente, o recrutador, ele pega o seu currículo, que é um papel, né? Antigamente, a gente fala em papel, mas hoje a gente tem aí na tela do Word, que não deixa de ser um papel também, né? Aonde a gente tem algumas informações muito superficiais de quem são vocês. E a gente agenda um bate-papo, a gente agenda uma entrevista com vocês para conhecer um pouco mais, tirar dúvidas e entender se aquele papel está bem elaborado ou se aquele papel está mal elaborado, né? E aí, aquele momento é um momento onde a gente tem a primeira impressão. E não é à toa que existe aquela frase que a primeira impressão é a que fica, principalmente numa oportunidade, numa entrevista de emprego, tá? Então, eu e o Nano, a gente veio falar um pouquinho aqui para vocês de coisas que a gente se depara nessas entrevistas e passar essas dicas para vocês terem uma boa colocação, um bom rendimento neste momento, tá bom? Então, realmente é um momento onde vocês vão estar se apresentando e literalmente vendendo a experiência de vocês para essa oportunidade, tá? Pode passar para a gente ali, Marina, por favor? Obrigada. Então, o que é importante você ter no momento de uma entrevista de emprego, tá? É muito importante que você se prepare para esse momento. Se alguém te ligou, se alguém te mandou uma mensagem, provavelmente nesta mensagem ou nessa ligação, ela vai falar um pouquinho sobre: oi, eu sou a Silvia, eu estou te ligando porque eu recebi o teu currículo, a gente gostaria de estar agendando uma entrevista, e a entrevista é para a empresa XYZ, né? Quando a pessoa fala o nome da empresa, é muito importante que naquele momento você dê completa atenção ao recruiter que está fazendo esse contato com você. Principalmente, lembre do nome da empresa que ele falou naquele momento. E após essa ligação, pesquise sobre a empresa. Verifica onde a empresa está localizada, qual que é o tamanho da empresa, qual que é o segmento da empresa. Se é uma empresa que hoje vocês têm interesse no segmento de atuação ou não. Então, essa preparação, ela é muito importante. Por quê? Quando a gente agendar a entrevista com vocês e quando a gente for fazer a entrevista com vocês, a gente já vai perceber se vocês se prepararam para isso e se vocês têm interesse na nossa empresa ou não, tá? É muito frustrante quando a gente liga para uma pessoa, a gente marca a entrevista, a gente fala o nome da empresa e aí a pessoa pega e fala assim: mas eu não tenho interesse no momento da entrevista, porque ela fica muito longe da minha casa, ou, agora que você explicou, a empresa é do segmento, sei lá, alimentício, eu não tenho interesse em trabalhar com essa empresa. Então, lembre-se que naquele momento, o recrutador, ele despendeu um tempo para atender vocês despenderam um tempo para fazer essa entrevista, e isso foi por água abaixo, né? Então, é muito importante que vocês pesquisem a empresa antes, tenham as informações para que vocês cheguem nesse momento um pouco mais preparados, tá bom? E isso também demonstra o interesse de vocês, né? Então, a gente também percebe como recrutador que vocês se preocupam em saber coisas que até então vocês não sabem e que vocês têm a proatividade de correr atrás das informações. Então, até então, vocês não conheciam a nossa empresa, né? A partir do momento que a gente falou o nome da empresa e vocês foram buscar informações, isso mostra uma proatividade do profissional. E se é uma vaga onde a gente precisa de proatividade, a gente fala: opa, legal, pontinho positivo aqui, tá? Então, isso é muito importante, ok? Prepare respostas, tá? Quando a gente fala que o treinamento leva à perfeição, isso é em várias etapas da nossa vida, né? Então, se você quer se sair bem numa entrevista de emprego, é muito importante que você treine essas entrevistas, né? Muitas vezes você pode fazer isso até mesmo de frente para o espelho, né? Então, você vai lá e começa a
apresentar. Oi, tudo bem? Boa noite, meu nome é Silvia. Obrigada por você ter me convidado para fazer esse processo seletivo, né? Então, eu queria falar um pouquinho das minhas experiências profissionais. E você começa a falar. Por quê? Porque isso vai se tornar um hábito. Isso vai fazer com que o teu nervosismo, ele deixe de existir. E quando você estiver na frente do recrutador, daquela vaga que você quer, daquela empresa que você almeja, você vai estar muito mais tranquilo, porque você já vai ter respostas preparadas, você já vai saber se apresentar, você já vai estar treinado ou treinada para esse momento, tá? Mais um ponto que também é importante, tá, pessoal? A questão da aparência e linguagem corporal. Quando a gente fala em aparência, ninguém está pedindo para vocês serem lindos, perfeitos e maravilhosos. Mas se vocês estão participando de uma entrevista de emprego, é importante que vocês passem uma imagem profissional. O que é essa imagem profissional, tá, pessoal? É vocês realmente se prepararem para esse momento, né? Gente, parece bobeira, mas já aconteceu de pessoas irem para uma entrevista de emprego, para vagas de analista, por exemplo, até mesmo para vaga de liderança, porque estava muito calor, a pessoa chega lá de bermuda e chinelo. Isso não passa uma boa aparência. Até porque em algumas das empresas que a gente tem vagas presenciais, é até proibido o uso de bermuda e chinelo, porque isso varia muito de empresa para empresa. Então, já pensou você chegar numa entrevista com uma vestimenta que naquela empresa não é considerada adequada para o local de trabalho? Mas eu também não estou falando em chegar lá de roupa social, pessoal, não precisa se assustar, não precisa comprar roupa para ir fazer a entrevista, né? Basta vocês terem aquele bom senso. Puxa, eu estou indo para uma entrevista de emprego, é a primeira visão que as pessoas vão ter de mim, então é importante que eu esteja apresentável. Estar apresentável não necessariamente significa a gente estar extremamente social e com roupas super caras, tá bom? Quando a gente fala em linguagem corporal, isso também é muito importante, tá? Por quê? Porque se é uma vaga que eu preciso de uma pessoa com energia e mão na massa, que corra atrás dos desafios, e a pessoa começa a fazer uma entrevista assim, e ela começa a te responder assim, automaticamente o recrutador pensa, essa pessoa não tem a energia que eu preciso, né? Ao mesmo tempo, se é uma vaga que eu preciso de foco, que eu preciso de atenção, que eu preciso estar concentrada, e eu chego nessa entrevista de emprego super feliz, alegre, falando tudo que eu quero, que eu não quero, e contando o que eu fiz final de semana com os meus amigos. Opa, também não vai dar muito certo. Então, é muito importante vocês se preocuparem com a linguagem corporal. E isso tem a ver com o segmento da atividade e da empresa ao qual vocês estão fazendo a entrevista. Por isso, a gente volta naquele primeiro momento, que era o quê? Pesquisar sobre a empresa, tá bom? Próximo slide. Obrigada. Agora, eu vou deixar o Nano se apresentar para vocês e explicar um pouquinho para vocês sobre esse slide, sobre o que não fazer numa entrevista de emprego, tá? Acho que o Nano tem alguns exemplos muito bacanas ali para passar para vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bacana. Sou o Marciano, pode me chamar de Nano. Até prefiro, que eu acho que fica um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo, né? Eu sempre falo quando me chamam de Marciano, parece que é o pai ou a mãe chamando a gente, querendo brigar. Então, pode me chamar de Nano. Caso tenha alguma dúvida, gente, durante aí toda a nossa conversa, por favor, coloquem no chat, ligue o microfone, fala comigo. Eu sou uma pessoa extremamente carente, eu gosto de ouvir a voz das pessoas. Eu ouço voz sozinho também, tá, gente? Então, às vezes, quem ouve também voz sozinho deve saber o que eu estou falando. E eu vou falar algumas questões aqui importantes, que é o que não fazer na entrevista. Quando a gente vai para o Google e pesquisa o que fazer na entrevista, a gente pega uma relação de informações, né? Pontos fortes, pontos fracos, qual pergunta, mas o que não fazer? E aqui, gente, a gente fala tanto de presencial e online, porque hoje a gente tem as duas modalidades, né? O presencial ainda, que você vai ter a empresa, e o online, quando é igual quando a gente está aqui, né? Uma reunião, que pode ser com uma ou mais pessoas. Atrasos. Gente, eu comparo muito isso, que eu acho que quando a gente vai para algum encontro, seja qual for ele, um encontro de relacionamento, o primeiro amor,
quando a gente vai, né, ali numa religião, é legal chegar atrasado? É legal quando alguém chega atrasado na festa? Às vezes é a pessoa que está fazendo o aniversário, é a pessoa que vai chegar atrasada. Eu não sei vocês, mas a hora de cantar o parabéns pro bolo é horrível, gente. Quanto mais eles demoram, mais vontade dá de comer o bolo. Então, numa entrevista de emprego é a mesma coisa, né? Chegue com antecedência. Se é online, se conecta um pouquinho antes ali. Testa sua câmera, testa o seu microfone, o ambiente onde você vai estar, veja se está legal, se não vai ter ninguém passando por trás, né? Eu acho que isso é muito importante durante uma entrevista, porque eu sempre falo, o foco da entrevista é você. Então, quem tem que brilhar é você, né? Eu sei que às vezes em casa, organizar em casa é um pouco difícil, e quando a gente veio para o home office, foi uma adaptação. Todos nós tivemos que se adaptar, né? Eu estava muito acostumada a trabalhar na empresa, e quando eu cheguei em casa, a porta onde eu fico aqui, onde fica o meu escritório, todo mundo gritando meu nome e abrindo a porta. E eu tinha que falar, gente, eu estou trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai falar, gente, eu vou fazer uma entrevista, né? E a minha família, a gente tem pessoas que falam alto, assim como eu. Então, eu sempre, quando eu tenho alguma reunião, alguma coisa importante, eu falo, gente, vocês podem falar um pouquinho baixo? Não funciona muito, tá, gente? Mas eu tento. Por quê? Porque eu sei que aquele é o meu momento de brilhar. Né? Então, chegou o seu momento e é a hora de você mostrar quem é você. Respostas vagas. Às vezes a gente faz algumas perguntas para os candidatos, direcionadas às vezes à vida pessoal, né? Me fala sobre o seu hobby, me fala sobre você. E a pessoa, ela dá uma volta, assim, vai lá na história de quando ela nasceu. Não, gente, a gente está fazendo um processo seletivo e nós queremos conhecer você. Então, o que você gosta? Qual que é o seu hobby? Ah, eu gosto de ler, eu gosto de sair, gosto de ir num shopping, eu gosto de ir num parque. Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa antenada com o futuro, então eu vejo os vídeos no TikTok de IA, porque eu sei que tem gente aqui que gosta de TikTok, que vai lá nos vídeos. Eu sou uma pessoa que sou extremamente atenta às informações da economia. Isso são respostas que a gente gosta de ouvir, porque é uma pessoa que está antenada com tudo. Quando a gente fala respostas vagas, é mais ou menos assim, me fala um pouquinho sobre você. Então eu me chamo Nano, moro em Curitiba, aqui na minha profissão, então, tipo assim, acabou. E aí, cadê aquele momento, né, que a gente estava falando lá atrás de brilhar, seu momento de ser quem você é? Então, eu sempre falo, quando você vai para uma entrevista, não tenha vergonha de fazer uma colinha. Escreva um pouquinho, né, sobre você, sobre algumas questões ali, e use, né? Referente a fazer observações negativas. Gente, aqui é um ponto extremamente importante. E aqui, gente, não só as primeiras pessoas que fazem a entrevista, mas pessoas que têm anos de casa, quando saem da empresa, às vezes acaba falando mal da empresa anterior. Eu sei que aquela empresa não era legal. Eu sei que aquela empresa não era tudo que você imaginava. Mas lembre-se, é igual, vamos pensar num relacionamento. Vou usar um exemplo aqui. Você acabou de se separar, tá namorando de novo. É legal a pessoa ficar falando do ex para você ou da ex? Ninguém gosta. A mesma coisa é uma empresa, né? Você está vindo para algo novo. Você está entrando numa empresa e a gente está te conhecendo. E qual é a imagem que você está trazendo aqui, né? Então, evite trazer algumas questões que, às vezes, eu falo assim, é relevante para o processo? Vai mudar o seu momento, o seu profissional com isso? E eu aprendi uma coisa ao longo da vida, depois dos 30 anos, a gente não fala mais a idade, tá, gente? Eu só falo que eu tenho 30. Eu aprendi que tudo na vida é uma questão de aprendizado. Então, por mais que não foi legal, não foi bom lá, alguma coisa eu aprendi. Aprendi a ser resiliente, aprendi a ser organizado, aprendi a ser estratégico, aprendi o que não ser na outra empresa. Então, lá também foi uma experiência. E quando a gente fala, né, de informalidade, nós temos muita cultura, né, aqui dentro do Brasil. É um país misto. A gente tem pessoas de todos os lugares do mundo e eu adoro isso. Confesso que eu sou apaixonado por diversidade. Mas a gente tem que tomar cuidado em alguns momentos, quando a gente vai para uma entrevista, usar algumas gírias. Um exemplo, tá ligado? Eu tava lá no trabalho, mano. Foi muito pouco. Tipo assim, é algo que, dependendo do cargo, a gente acaba avaliando. Vamos supor, se é um executivo. Vocês imaginam um executivo falando, tá ligado, mano? Eu acho que ninguém imagina um executivo falando isso, né?
Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser nós, temos que ser natural. É normal a gente ter algumas gírias locais, igual eu que sou de Curitiba, eu uso muito né, uso daí, o capaz, que quem é de fora não entende o que significa o capaz. Então, a gente acaba adaptando ao ambiente. Mas cuidado, né, para não falar informações que não são relevantes, tá, pessoal? E aqui é uma questão muito importante, porque às vezes a gente está avaliando vocês não só para o cargo administrativo, mas com o cargo de supervisão. Porque quando a gente está avaliando uma pessoa, eu pelo menos costumo avaliar, não é só para aquela vaga. Aqui dentro da empresa, da Concentrix, a gente tem um monte de vaga, né? Então, às vezes, não deu certo para o administrativo, mas eu tenho uma de supervisor que tem o seu perfil. Então, a gente sempre vai avaliar você com um olhar à frente. E a questão de ser prolixo e fugir do foco, né? Eu acho que quanto mais objetivo e clareza você tiver nas suas respostas, mais você vai encantar o recrutador. E aqui entra muito numa questão que eu vejo muito nas entrevistas, é quando a gente pergunta, me fala sobre a sua experiência profissional. Gente, tem gente que conta da época que era da roça. E aí, às vezes, eu brinco, gente, é as 3 últimas empresas, é o cargo mais relevante, traga a sua experiência de uma forma clara. Aí tem gente que fala assim, eu trabalhava lá com computador, eu abria o Windows, ligava. Não, é objetividade. Eu trabalhava com planilhas, com relatórios, reuniões, montava, né, PPTs, e aí trazendo uma forma mais sutil, uma forma mais técnica, mais profissional. E isso é muito importante, que você acaba chamando a atenção do recrutador também. E por isso o recrutador, às vezes, quando você perceber que o recrutador está fazendo muita pergunta em cima de uma função, é porque você não deu a resposta que ele quer. Então, pare e tenta pensar o que ele quer com essa resposta, com essa pergunta. E aí você traz a resposta para ele. Isso é muito importante, gente. Não tenho medo de errar numa entrevista, é uma coisa muito importante. Eu errei uma palavra, eu errei algo que eu ia falar. Tá tudo bem, gente. Todo mundo erra. Eu erro, o gerente erra, o supervisor erra, o diretor erra. O que você tem que fazer é continuar e lembrar que você é a pessoa que mais sabe da sua vida. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe da sua experiência e da sua história, e traga isso. Dúvidas até aqui, gente? Que bom. Se ninguém falar nada, eu entendi que tá tudo bem. Podemos ir para o próximo, por favor. Se você quer falar sobre as perguntas comuns? Não, pode ir. Então, quando a gente vai para as perguntas comuns, eu acho que aqui eu brinco muito nos meus processos, quando eu vou fazer uma entrevista, que quando a gente vai para uma entrevista, as pernas batem palma. Não sei se já ouviram essa expressão, que elas tremem igual umas varas verdes, né? E aí, quando chega para o recrutador, eu vou falar o abençoado do recrutador, ele faz aquela pergunta que todo mundo gosta. E fale sobre você. Gente, aqui a gente gera um medo, uma insegurança, porque às vezes você fica pensando, mas quem sou eu? Aí você entra num conflito interno com você mesmo, você fala, mas quem é eu? Então, aqui, gente, eu vou dar um macete para vocês, quem quiser anotar. A parte mais fácil de falar sobre você não é o recrutador, é você mesmo. Olha que legal, já tem uma chance aí. Porque quem conhece a sua história, a sua essência, é você. Eu não sei da sua história. Mas aqui é um momento de você falar sobre a sua vida, né? E aí a gente não fala contar a sua história, né? Igual quando você vai numa terapia e conta e chora. Aqui é o momento de você falar sobre tudo que você passou profissionalmente falando. E aí tentar não ser prolixo, né? E ser objetivo. Então, trazer suas experiências mais relevantes, as suas conquistas, seja ela pessoal, profissional. Às vezes já aconteceu comigo da pessoa fazer um processo comigo para liderança e ver o currículo dela, não tem nada de liderança. E aí eu pergunto, você participa de algum grupo religioso? Nesse grupo religioso, você é líder de alguma coisa? Sim. Me fala sobre isso. Porque assim, gente, ser líder não é só dentro de uma empresa, né? Fora das empresas, existe a questão de voluntário, tem pessoas que é líder, né, que cuida de voluntário. E não é fácil líder de voluntário, gente, eu sei, já fui. Em questões religiosas também não é fácil ser líder, porque daí todo mundo acha que você tem que resolver o problema de todo mundo.
E você pode contar essas experiências que contam, porque fazem parte de você, fazem parte da sua essência. Sobre os pontos fortes e fracos, eu aprendi depois de muito tempo, tá, gente? Que não existe nenhum ponto 100% forte e um ponto 100% fraco. Os pontos fortes é o quê? Eu sempre falo, dá uma olhada com o que eles falam de você. Ah, você é uma pessoa comunicativa, eu vejo que você é uma pessoa organizada, eu vejo que você é uma pessoa que todo mundo te procura, então é sinal que você é confiável, que você tem credibilidade. Isso é ponto forte. E aí, o que acontece muitas das vezes? Quando nós perguntamos quais são os pontos fracos ou o seu ponto a ser desenvolvido, aqui as pessoas, elas começam a falar e não param mais. Porque e o mais legal é que vamos usar um exemplo. Ai, meu ponto fraco é que eu sou organizado. Daí a pessoa já vai chorando. Aí você vê que a pessoa já baixou a voz, já baixa a cabeça, daí você pensa, meu Deus, tá tudo bem com essa pessoa? Não, gente. O seu ponto forte é a mesma coisa que o seu ponto fraco. O teu ponto fraco te faz ser forte. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu não sou... eu sou uma pessoa muito quieta. Ok, você é uma pessoa cautelosa, você é uma pessoa que pensa em responder. Eu sou uma pessoa muito tímida. Então, uma pessoa tímida, ela não gosta de se expor. Então, ela jamais vai fazer algo errado dentro de uma empresa porque ela não quer ser exposta. Então, olha que legal, eu estou falando um ponto fraco, mas ao mesmo tempo eu estou falando uma qualidade da minha fraqueza. Então, eu acho que todo mundo aqui tem um ponto fraco. Mas o que esse ponto fraco seu tem de bom que faz ele ser bom? Porque se você fosse 100% perfeito, eu acho que a gente não estaria nem aqui, estaria em outra dimensão. Então, sempre pensa qual é o seu ponto e o que você desenvolveu para ser bom nisso. Gente, todo mundo está comigo? Levanta um emoji aí se vocês estão comigo, só para me saber. Que bom. Faz sentido para vocês, gente, que eu estou falando? Sim? Ok. Por que você quer trabalhar aqui? Gente, lembra que lá atrás a Sil falou um pouquinho sobre conhecer a empresa, pesquisar sobre ela? Eu sempre falo que assim como a empresa vai me escolher, eu tenho a opção de escolher a empresa. Eu tenho que ver a cultura dessa empresa. Eu tenho que ver qual que é o grupo de diversidade que ela está. Será que faz sentido eu entrar nela? Será que faz parte de mim fazer parte dela? Hoje, vamos usar um exemplo, a Concentrix é uma empresa que aplica 100% a diversidade em tudo, né? Seja de cor, raça, tribo, sexualidade, PCD, a gente tem programas para tudo isso. Então, toda pessoa que vem, ela é sempre bem-vinda. Mas a gente sabe que a gente tem que pensar, mas essa empresa faz parte com o que eu quero? É o que eu quero fazer parte? É uma pergunta que você tem que fazer para você. O recrutador, se ele gostar de você, vai falar, vem. Mas e você, gostou? Lembra aquela vez que eu brinquei do relacionamento? Igual relacionamento. Será que deu match? Quantos de vocês já marcou encontro? Eu não sei hoje em dia, né? Hoje em dia é muito mais tecnologia. Eu não vou falar a minha idade, mas só da idade que a gente marcava encontro na praça. Mas às vezes você chegava lá e a pessoa não era tudo aquilo que falava pra gente, não. Né? É a mesma coisa quando você pesquisa sobre a empresa. Você entende sobre ela, você conhece sobre ela. E aí você vê se deu match ou não. Se deu match, vem. E eu tenho certeza que se vocês escolherem a Concentrix, vai dar um match, gente. E olha, vocês vão casar com a gente, hein? Onde você se vê daqui 5 anos? E aqui, gente, é muito importante, porque tem 2 fases, onde você se vê 5 anos, tanto na sua vida pessoal. Eu me vejo na minha casa própria, com meu carro próprio, eu me vejo casado, com 2 gatos, 3 cachorros, 5 filhos. Eu me vejo daqui 5 anos. Vai acontecer? Não sei. E na empresa? Hoje eu estou iniciando como júnior, me vejo como um pleno, me vejo como sênior, eu me vejo como um supervisor. Porém, eu sei que para chegar lá, eu vou ter que desenvolver, né, um plano de ação. Hoje nós chamamos, né, no mercado de PDI. Então, você pode... Olha que legal, o José disse que eu fiz a entrevista com o Centrix e me fizeram essas mesmas perguntas. Olha que lindo, viu? A gente não está mentindo. Então, quando você se vê em 5 anos, pensa na empresa. Se você está iniciando como júnior, onde você quer estar daqui 5 anos? Você quer continuar sendo júnior? Tá tudo bem, gente. Quer ser júnior? Você vai ser júnior. A gente não vai brigar. Mas se você quer crescer, aonde você quer chegar? Alguém levantou a mão. Diga, Bel.
Boa noite, Nano, Boa tudo noite. bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, porque assim, eu trabalhei, eu moro aqui em Ponta Grossa, e eu trabalhei com uma empresa que agora é Concentric aqui, né? Só que assim, eu já fui umas 3 vezes esse ano para entrevista. Só que assim, a Silvia falou que a gente deve saber da empresa, eu sei da empresa, só que a gente não sabe qual é a operação ou a carteira que a Concentric está contratando. Então, eu fui assim. Como eu conheço pessoas que começaram quando eu trabalhei, eu falei, nossa, fulano e fulana, eu quero entrar novamente para trabalhar com vocês. Só que eu não quero a mesma operação, eu não quero trabalhar com a Claro. Aí eu enviei o currículo e me chamaram, né, 3 vezes. E quando chego lá, era para trabalhar com a Claro. E eu ficava, não, mas eu não quero trabalhar com a Claro. É porque assim, eu sei que a gente não deve falar mal das empresas. Eu falei assim, o problema não é a Concentric, o problema não era Grupo Services. É a operação, eu não vou falar aqui a situação da Claro, né? Mas eu acho eu consegui entender, Bel. Nesse caso, quando você enviar o currículo, não tem problema de você colocar que você não quer trabalhar na operação da Claro, trabalhar na operação, né, da TIM, na operação da Vivo, porque o recrutador, ele vai olhar o seu currículo, né, e a mensagem que você enviou, e ele já vai entender. E eu acho que não causa nem esse momento e essa expectativa sua de querer participar de uma entrevista, né, porque você vai lá com a expectativa e não é o que você esperava. Então, coloca ali na observação, hoje os nossos recruiters, eles acabam lendo bastante o WhatsApp, então coloca no WhatsApp, não é por isso que você vai ser reprovada, né, ou não vai ser chamada em outra oportunidade. Só coloca a observação, ó, não gostaria de participar do processo para Claro, tá bom? Sim, porque assim, eu sei que vocês têm muitas carteiras, muitas operações, né? Eu estava com a expectativa de ser chamada para uma outra. E depois que eu fiz o curso com a Toti, do suporte, né? Mais esperanças ainda, porque eu já trabalhei na Atos, em Londrina, com suporte técnico, né? Aí, aproveitando que vocês estão agora aqui com a gente, falando com a gente, é uma boa oportunidade, né? Porque eu gostaria de trabalhar de suporte técnico, e não como Bacana. atendimento. Mas isso é bacana, só coloca a frasezinha ali que o recrutador provavelmente vai entender você, tá bom? Tá bom. E, Nano, você pode deixar algum link, algum número de onde a gente poderia enviar o currículo novamente? Isso. No final, Bel, que a gente vai passar daí as informações para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Mari, pode passar, por favor. Obrigado, Bel, pela pergunta, foi bastante relevante para nós. Sil. Sim, vamos lá. Então, a gente passou aqui algumas dicas, tá, pessoal? Eu vou dar uma aceleradinha aqui por causa do nosso tempo. A gente tem, né, mais uma GC aí para falar, uma Game Changer aí para falar com vocês. Então, a gente colocou algumas dicas ali para vocês fazerem, né, um currículo eficaz. Então, é importante quem conseguir tirar um print ali, né, porque essas dicas são dicas de ouro. Então, sempre lembre-se de colocar os dados pessoais e o objetivo de vocês. Parece brincadeira, mas a gente já recebeu o currículo só com o primeiro nome e mais nada de informações. Então, a gente não sabia onde morava, qual era o telefone, o e-mail, tá? Às vezes a pessoa está com muita pressa, ela faz o currículo para mandar para a vaga, mas ela esquece de colocar o básico, tá? Então, sempre, quando vocês forem encaminhar o currículo, verifiquem se tem os dados de contato de vocês, se estão atualizados esses dados para que a gente possa contactá-los, tá bom? Falando um pouquinho, então, da experiência profissional, tá, pessoal? Listem sempre em ordem cronológica inversa, tá? Destacando as responsabilidades e os resultados quantificados. Então, assistente administrativo, vocês colocam que era o cargo de vocês. E a gente pergunta, o que mais que você fez lá? Assistente administrativo é um cargo muito amplo, você pode ter feito várias coisas. Você pode ter trabalhado com planilha Excel, ou você pode ter trabalhado com faturamento. Existem alguns assistentes administrativos que trabalham com vendas. Então, é muito importante, além do cargo, vocês darem uma explicação do que vocês faziam naquela posição e naquela empresa. Isso facilita muito para que a gente possa triar e chamar vocês adequadamente a uma experiência, a uma responsabilidade que vocês já conhecem e já têm um conhecimento prévio, tá? Habilidades, tá? Então, mostre o que você aprendeu em cada trabalho.
como o Nano comentou antes, né, essa questão da resiliência, essa questão de trabalhar com metas, com prazos, isso é muito importante. Você elaborava alguns relatórios, você fazia a análise desses relatórios, então isso é muito importante que vocês coloquem e deixem bem claro no currículo de vocês também, tá? E a questão da formação acadêmica, tá, pessoal? Mesmo que vocês não tenham concluído algum curso superior ou técnico e vocês começaram, mas pararam em algum momento, é importante colocar, tá? Por quê? Porque existem algumas oportunidades aonde a gente precisa que a pessoa ela já tenha começado ou ela esteja cursando um superior. Então, é muito importante que mesmo que ele não esteja concluído, vocês coloquem lá. E os cursos? Gente, se vocês investiram tempo, investiram dinheiro e investiram energia realizando cursos, por que não colocar esses cursos no currículo de vocês, tá? Pode parecer, às vezes, que é um curso que não faz muita diferença. Por exemplo, atendimento ao cliente. Gente, se é uma oportunidade de emprego que vocês vão precisar se relacionar com outras pessoas, às vezes esse curso que vocês acham que não é tão importante pode ser o ponto essencial para que a gente decida entre você e um outro candidato ou candidata que foi tão bem quanto você nesse processo seletivo, tá bom? Próximo slide. Como usar o LinkedIn de forma estratégica, tá? Então, sempre crie um perfil profissional e completo, tá, gente? Lembrando que o LinkedIn, ele é uma rede social profissional, tá? Então, evitem colocar fotos de uma maneira mais espontânea. A gente já pegou pessoas com biquíni, tá? Na foto do LinkedIn. A gente já pegou fotos de noiva, fotos de noivo no casamento, tá? É muito engraçado, gente, e de verdade, a gente sempre pega, e vou ser bem sincera para vocês, a hora que a gente pega isso, a gente fala, meu Deus do céu, e a gente passa para o próximo currículo. Normalmente, essas pessoas a gente não chama para as entrevistas, tá? Então, por favor, olhem lá a fotinho de vocês, né? E lembrem-se que é um site relacionado a empregos, a oportunidades profissionais. Então, se atentem a isso, tá? Escreva um bom resumo sobre você. É muito importante que você coloque um resumo do que você almeja e do que você espera, para onde você está levando a sua carreira. Assim, o recrutador já vai verificar se você já está no caminho ao qual ele deseja dentro da empresa, tá? Adicione as experiências e os cursos, é a mesma coisa que a gente falou lá, né, no slide anterior, sobre o currículo mais físico. Conecte-se com pessoas da área. Então, se o seu sonho é trabalhar numa multinacional, comece a trazer para dentro da tua rede de contatos do LinkedIn pessoas que trabalham em multinacional. E por que isso? Porque essas pessoas, elas vão compartilhar vagas dos amigos delas que estão nas multinacionais. E vocês vão ver essas vagas e vão conseguir se candidatar a essas vagas. Então, sempre busquem se conectar com pessoas do mesmo segmento ao qual vocês gostariam de estar inseridos ou que vocês já estão, tá bom? Ative o recurso aberto para trabalhar. É aquela faixinha verde que fica ao lado da foto escrito Open to Work, tá? Por que isso é importante? Principalmente aqui na Concentrix, como a gente gosta de fazer um trabalho mais voltado ao social, se a gente tem uma vaga e a gente tem uma pessoa que está no mercado e a gente tem uma outra pessoa que já está trabalhando e as duas foram muito bem, estão empatadas num processo seletivo, nós vamos dar a oportunidade para quem está open to work. Porque, querendo ou não, a outra pessoa ela já está trabalhando, ela já está tendo uma renda, ela já está conseguindo se manter e manter a família dela. A gente vai buscar dar oportunidade para quem está precisando neste momento, tá? Ah, Silvia, então vocês só contratam pessoas que estão com isso? Não, tá, gente? Eu estou falando no sentido do social, da gente poder ajudar as pessoas a se recolocarem, tá? Então, é muito importante que vocês coloquem essa faixinha, porque nós, recrutadores, se a gente recebe lá 250 currículos numa vaga que a gente fez, a gente pode inicialmente usar como um filtro primário a questão do Open to Work. Peraí, eu vou olhar primeiro quem tem disponibilidade de início imediato, que está no mercado e está precisando de uma colocação, e aí se eu não achar ninguém, eu parto para as outras pessoas que já estão empregadas, tá?
Então, o LinkedIn, ele é um cartão de visitas, tá, pessoal? O LinkedIn, ele é muito importante e nunca se esqueçam, é uma rede profissional social, tá? Então, diferente de Facebook, Instagram, TikTok, você não traz para dentro dessa tua estrutura do LinkedIn apenas pessoas que você conhece. Você traz pessoas que você não conhece, mas do segmento que você quer fazer parte, para que você comece um networking, tá? Que é um relacionamento profissional visando a sua carreira, a sua posição, então, profissional, tá bom? Próximo slide. Esse aí a gente já falou um pouquinho, né, que é com relação à postura e linguagem, então, corporal na entrevista, né, são pontos bem importantes. Então, abra, então, né, adote uma power pose para aumentar a sua confiança. A gente falou sobre a apresentação nesse momento, né? Então, cuidado com a linguagem corporal para você estabelecer uma empatia com a pessoa que está te entrevistando naquele momento. Controle o nervosismo, né? Toma um copão lá de suco de maracujá, alguma coisa assim, um chazinho de camomila, né? Para estar mais tranquilo neste momento. E mantenha sempre contato visual com o entrevistador, né? Você está conversando com uma pessoa, então demonstre que você está inteiramente nesse momento com ela, tá bom? Próximo. Seja autêntico e prepare-se para esse processo, né? A gente diz que a sinceridade, ela é essencial para que a gente não cometa erros e nem vocês cometam erros e sujem, né, o currículo, a carteira de vocês, a experiência profissional. Então, quanto mais verdadeiros vocês forem nas entrevistas, dizendo exatamente o que vocês sabem fazer e o que vocês gostariam de desenvolver, mais fácil vai ser a gente identificar uma oportunidade adequada para você, para que você possa permanecer bastante tempo e estabelecer uma carreira futura, tá bom? Próximo. Ali, tá, gente? Eu gostaria que vocês tirassem um print, porque a gente já acabou o nosso tempo, tá? Esses são alguns documentos necessários, né? A gente sabe que vocês hoje, né, não nasceram dentro do Brasil, então pode ser que alguns desses documentos vocês ainda não tenham, mas são todos esses os documentos necessários para que vocês possam ser registrados em alguma empresa naquele contrato CLT, tá bom? Então, tirem um print. Caso vocês não tenham algum desses documentos ainda, tá? Procurem se informar como fazer, busquem lá, né, no Google, enfim, façam os agendamentos necessários e tenham todos esses documentos em mãos, tá? Porque de nada adianta todas essas dicas que a gente deu, vocês forem super bem, forem aprovados para participar, né, de uma entrevista, de entrar numa empresa e aí chegar no momento da contratação e da admissão e estiver faltando algum desses documentos, tá bom? Eu acho que é isso, né? Mais um print ali, pessoal, importante também. Próximo. E aí, com isso, eu e o Nano vamos encerrar a nossa parte, né? Nano, quer finalizar? Só quero agradecer ao pessoal aí. Caso tenham dúvidas, pessoal, podem me chamar aqui no chat, a gente vai conversando. E estamos à disposição aí e serão bem-vindos aqui na Concentrix. Obrigada, tá, gente? Desculpa passar o tempo aí, Marina, tá? Mas aqui era muita informação. Imagina, fica à vontade. Obrigada, Nano. Obrigada, gente. Eu estou transmitindo aqui minha tela apresentando para vocês, então, por favor, continue reagindo. Eu não vou ver as reações, mas continue reagindo, coloquem aí no chat, tá bom? Mas eu vou falar aqui agora um pouquinho para vocês. Primeiramente, boa noite, obrigada aí pelo espaço, tá? Meu nome é Marina, tá? Marina Germano. Hoje eu estou atualmente, né, na Concentrix como supervisora de operações de TI, tá? Eu não comecei como supervisora, né? Eu comecei como analista, mas ali, como o Nano falou bem, eu desenvolvi bastante o meu PDI, né, meu programa de desenvolvimento individual ali junto com o meu líder,
que me ajudou muito e me fez alcançar e chegar hoje na posição que eu estou. Então, eu estou na Concentrix há 5 anos, eu fico aqui em Fortaleza, um pouquinho mais quente, né? Vocês estão aí no sul do país, né? Imagino todo mundo com frio agasalhado, mas aqui a gente fica no Nordeste, então a gente tem um climinha mais ameno aí, mais tranquilo. Eu tenho um pouquinho mais de 17 anos ali de experiência na área de TI, eu sempre atuei na área de suporte, tá? Com foco em operações de tecnologia, suporte técnico. Hoje, né, eu estou na parte de gestão de operações, gestão de equipes também voltados para a área de suporte técnico, né? A minha formação é na área de TI, na área de redes de computadores, e tem uma pós-graduação ali na área de segurança e de administração de sistemas computacionais, tá bom? O que eu trouxe de material aqui para vocês, né? Quando a gente fala ali do começo, né, do início, de quem está ali iniciando e começando na área de tecnologia, né, tem alguns primeiros passos que são essenciais, né, nesse processo, porque a gente sabe que quando a gente fala da área de tecnologia, a área de TI, ela é um universo, né, ela é um mundo ali com diversas verticais, a gente tem ali quem cuida de redes, a gente quem está mais ligado a servidores, quem desenvolve, né, quem é ali de UX, que vai fazer o design de produto, então quem é da área de projetos, então é uma infinidade, né, um mundo ali gigantesco dentro da área de tecnologia. Então o que é bem importante ali como primeiros passos, tá? É a gente definir a área que a gente tem ali de interesse, né, o que a gente gosta de fazer, né, é bem importante que a gente, depois que a gente defina qual o interesse que a gente tem, que a gente passe a participar de comunidades, né, grupos, até eventos presenciais. Na área de tecnologia, o networking é bem importante, né, a gente ali trocar experiências, testes, né, alguns scripts talvez de programas que a gente tenha desenvolvido, então é muito importante a gente trocar essa informação, trocar essa experiência, então participando ali de comunidades na área de tecnologia, e por fim a gente investir ali bastante em cursos, né, é bem importante a gente estar ali respaldado tecnicamente, então é importante a gente estar investindo em cursos da área que a gente tem interesse, tá? E aí eu queria trazer para vocês também quais são ali os principais erros comuns que a gente acaba ali, né, quando a gente está começando, acaba cometendo, né? Eu cometi esse erro que é o de querer aprender tudo ao mesmo tempo, né? Como eu disse, a TI ali tem uma infinidade de possibilidades, então às vezes a gente acaba querendo beber um pouquinho da água de cada fonte e misturando muita coisa na nossa cabeça. Então, quando a gente define a área de interesse, é muito importante que a gente vá aprendendo ali uma coisa de cada vez, focando ali num desenvolvimento de cada vez, porque quando a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tende ali a não focar em nada, né, nem concluir um e nem avançar em outro, né. E o segundo ponto ali é que a gente tende a não praticar o que aprende, então é muito importante, né, eu estou ali numa aula de banco de dados, ou numa aula de desenvolvimento, ou numa aula sobre qualquer assunto, enfim, né, da área de TI, é importante que a gente pratique, né, o que a gente aprenda, que a gente crie ali laboratórios, que a gente teste, é muito importante. E por fim, que para mim é um dos mais essenciais, que é um erro comum também, é a gente se comparar com os outros, né, a gente sabe que cada um tem uma curva de aprendizado diferente, o Nano falou bastante disso também, só você sabe do seu processo, então o seu processo é seu, então comparar-se ali com os outros, né, vai ali facilmente te tirar do teu prumo, te tirar do teu objetivo, então é importante focar no que você precisa, no que é importante para você e no seu ritmo, tá bom? E falando assim em portfólio, né, da área de tecnologia, uma boa forma de começar, né, para quem está começando, como eu falei agora há pouco, são os projetos pessoais. Então, assim, desenvolver ali pequenos projetos, pequenos laboratórios, né, que ali mostrem as suas habilidades, né? Se você é da área de desenvolvimento, pode ser um site, né? Como eu falei, um script que você desenvolveu, né? Se você for da área de UX, um estudo de design, né? Para quem é da área de suporte,
descobrir uma solução, uma resolução de um problema, você documenta, né? Ou, eu tinha um problema XYZ e consegui chegar na solução desse problema através desse caminho, né? Com esses testes, né? Então, é importante a gente documentar e sempre incluir ali no LinkedIn, né? Como a Silvia falou, o LinkedIn é ali a nossa plataforma profissional. Então, tudo que for relacionado ao nosso desenvolvimento profissional, a mostrar as nossas habilidades, a mostrar o que a gente está ali desenvolvendo e fazendo, é importante a gente incluir ali no LinkedIn, né? Dar a visibilidade desses trabalhos para os recrutadores que estão buscando alguém, né? Alguém que se encaixa ali, né? Que tem um perfil que encaixa numa determinada vaga. Então, é bem importante a gente estar sempre colocando ali, né? No LinkedIn todos esses projetos pessoais, enfim. Fechado? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas se vocês, não sei se está claro para vocês, se vocês têm alguma pergunta, pode abrir o microfone aí para falar, tá bom? Vou seguir aqui para o próximo. Eu queria falar um pouco também do dia a dia dentro das empresas, né? Mas como é que funciona dentro de uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, quando a gente fala de empresa de tecnologia, o dia a dia sempre é muito insano, tem muita coisa acontecendo, né, a gente precisa ali estar sempre atualizado, mas quando a gente fala nos nossos primeiros meses ali, entrei na empresa, qual nos meus primeiros meses, o que que se espera de mim, né? Então, ali nos nossos primeiros meses dentro da empresa, principalmente dentro da área de tecnologia, é muito importante que a rotina do profissional seja 100% focada ali na adaptação e no aprendizado, né? Vão ter vários processos, vários formas de fazer, de resolver problemas que já fazem parte do processo da empresa, que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa estar ali entendendo e praticar no dia a dia. Então, você vai passar muito tempo ali absorvendo informações sobre a empresa, sobre os processos internos da área, né? Até uma cultura interna da empresa, as ferramentas que utiliza, né? Para um suporte, ou enfim, para a área que você for ali entrar dentro da área de tecnologia. Então, como nos primeiros meses o foco principal é aprender, é muito, muito, muito importante que você nunca tenha medo de fazer perguntas. Tá? É muito importante, tem uma uma frase que eu sempre uso com as pessoas do meu time, na dúvida não faça, principalmente na área de TI, né, quem estuda TI sabe, na dúvida não faça, a gente pode acabar ali cometendo um erro que vai reverberar em outras coisas, parar um sistema, parar alguma coisa, então, é muito importante que a gente não hesite em fazer perguntas, tem alguma dúvida sobre o processo, sobre algum conhecimento, então assim, e nenhuma dúvida, a gente precisa ter em mente também que nenhuma dúvida é boba, às vezes a gente tem ali aquele receio, aquela vergonha de, eu não vou perguntar porque eu posso estar demonstrando que eu não sei. Mas você não pode ver por essa perspectiva, você está lá para aprender, para se desenvolver, então nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida. Então, assim, não hesitem em fazer perguntas, em conhecer o processo, em levantar a mão e pedir ajuda. Não estou conseguindo, não sei fazer. E, obviamente, ali, né, demonstrar proatividade, tentar buscar entender as dinâmicas da empresa, né? É muito importante ali nos primeiros meses absorver o máximo de conhecimento que tem, quais são as responsabilidades, como você se encaixa ali, né, nos objetivos da organização. Outra coisa que é muito importante é a gente observar as pessoas, né, como elas interagem, como algumas decisões são tomadas ali dentro da área, quais são as prioridades. Então, é muito importante nesses primeiros meses a gente ter muito esse poder de observação, de entender, tá bom? Então, assim, é importante também a gente ter conexões com colegas que são de diferentes áreas, né? A gente cria ali um círculo de contato para a gente também tirar dúvidas sobre processos internos, entender melhor os fluxos de trabalho. Então, a gente precisa fazer essa conexão e esteja aberto, né, a receber ali um feedback, tanto positivo como construtivo ali do seu líder, né, que possa talvez lhe trazer algum ponto de oportunidade ali, né, então, que vai ser importante para o seu desenvolvimento. Então é muito importante a gente estar aberto ali a escutar e a entender, e para que a gente esteja sempre ajustado ali, tanto às expectativas como a performance que a empresa espera, tá bom? Até agora, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa?
Não sei se está claro, se faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá bom? Tô vendo aí vários legalzinho agora. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Mas aí, Marina, eu sou da área de TI, e como que eu posso conseguir a minha primeira vaga se eu não tenho experiência nenhuma? E geralmente quando eu vou lá no LinkedIn, alguma coisa, uma vaga de alguma coisa da área de TI, a pessoa coloca lá, com experiência, né? Geralmente tem vagas que a pessoa já coloca lá, pedindo desejando uma determinada experiência, mas existem vagas, né, que não precisa, não exige ali ter uma experiência na área, mas como que eu posso me destacar numa vaga dessa, né? Eu acho que quando a gente fala de cursos, né, eles são maravilhosos, a gente precisa envolver, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa buscar coisas na nossa área, cursos para nos desenvolver, mas sozinho eles não são suficientes, eles vão te dar aquele conhecimento teórico, né, mas o que realmente vai te destacar é como você aplicou esse conhecimento. Então, lembra que eu falei lá no começo sobre os projetos pessoais? Então, é muito importante quando você for para uma entrevista de emprego, né, que você vai mostrar lá o seu currículo com todos os cursos que você já fez, que você possa também, durante a entrevista, citar quais foram os projetos, mesmo sem uma experiência na empresa, mas quais foram os seus projetos pessoais, né, que te destacam ali dentro daquele perfil que eles estão pedindo para a vaga. Então, às vezes, a empresa quer ver o que você conseguiu fazer, não só o que você tem ali de técnico no currículo, tá bom? Então, assim, eu falo muito de projetos pessoais, porque foi a forma como eu consegui entrar dentro do mercado de trabalho de TI há bastante tempo atrás, quando eu era do curso de redes. Então, assim, eu falo muito porque para mim é como funciona como uma arma secreta. Então, cada projeto, por menor que ele seja, ele vai demonstrar para a pessoa, para o líder daquela área, a sua capacidade de você aplicar o que que você aprende na teoria. Então, é muito importante a gente ter esses projetos pessoais e sempre trazer, levar para as entrevistas, falar, dar essa visibilidade, tá bom? E por fim, eu acho que estágios, programas de trainee, que foi também por onde eu comecei, né, que muitas empresas oferecem aí, é um caminho excelente ali para quem está começando, né, é é o primeiro passo, então eu acho bem importante também ficar de olho nessas oportunidades. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas eu quero sair da universidade, da faculdade, do meu curso e eu já quero conseguir um emprego de técnico analista". Às vezes você não vai conseguir, então eu, Marina, tenho muito na cabeça que às vezes você precisa dar aqueles 2 passinhos para trás para você tomar aquele impulso para frente. Então, programas de estágio da área de TI, programas de trainee são muito legais e muito essenciais para você também começar na carreira, então não vejam assim como algo: "Ah, não, não quero, eu só quero começar como técnico e tudo mais", porque como eu falei, às vezes é por onde a gente começa e a gente consegue ali atingir o nosso objetivo, beleza? O que eu queria falar aqui um pouco para vocês, apesar de não ser a minha área de desenvolvimento, né, e nem user experience e UX, minha área é completamente suporte, sempre foi, mas eu quis trazer um pouquinho da diferença de cada uma dessas áreas e dessas funções dentro de uma empresa de tecnologia, né. E, assim, quando a gente fala de UX, de user experience, né, a gente sabe que é uma área completamente focada na experiência do usuário. Então, você vai ser totalmente envolvido em pesquisa, arquitetura da informação, daquele software que vai desenvolver, ou daquele projeto. Você vai ser responsável por fazer os testes de uso daquela ferramenta, ou daquele sistema, ou daquele projeto que está sendo desenvolvido. Então, assim, o foco de UX o objetivo principal é criar os produtos, né, de forma útil, agradável e todo mundo fique feliz no final. E lá embaixo eu coloquei as habilidades, porque eu acho importante quando a gente escolhe uma área dentro da TI ou independente de onde você vai, né, seguir sua carreira, tem algumas habilidades suas pessoais que precisam andar junto ali com algumas áreas. Então, por exemplo, uma pessoa que é de user experience, ela é uma pessoa que ela é muito empática, ela é muito boa na conversa, ela é muito boa no que a gente chamou de storytelling, né, ela vai te vender aquele
programa, aquele software de uma forma muito bem. Então, tipo assim, ela tem uma boa comunicação, né? Quando a gente fala da área de desenvolvimento, né, que eu acho que a maioria de vocês sabem, né, que é aquela galera que é responsável por desenvolver o software, né? A gente tem ali, até dentro da área de desenvolvimento, a gente tem ali uma segregação, né, que tem os desenvolvedores front-end, tem os back-end e tem os que são os full stack que acabam atuando nas duas pontas. Mas quando você é um cara da área de desenvolvimento, você precisa ser versátil, né? Você precisa ter essa capacidade de entender da arquitetura de software, de depuração, daquela pessoa que tem um foco mais analítico, sabe? Então, é importante. E quando a gente vem para a área de suporte, que é a minha área, né, são aqueles profissionais que ajudam, né, a resolver os problemas técnicos, né, os pepinos do dia a dia, né, aquele que está sentado na cadeirinha, o pessoal vai lá bater na porta, me ajuda que meu computador não está ligando, me ajuda que eu não estou conseguindo acessar esse site, está dando algum erro, algum bloqueio. Então, são os profissionais que vão ajudar os usuários a resolver os problemas até, enfim, a sua resolução final. Então, eles vão garantir um bom funcionamento do sistema, dos softwares, eles vão ser super empáticos também para poder dar suporte para essas pessoas, né? Então, é uma pessoa que precisa ter um perfil muito resolutivo, né? Uma pessoa focada em resolução de problema. Ela precisa ter uma comunicação clara, porque quando a gente trabalha na área de suporte, a gente constantemente está se comunicando com pessoas que não são técnicas, que não vão entender tecnicamente do que a gente está falando, se a gente usar termo técnico, de uma nomenclatura em inglês. Então, a gente precisa ter uma comunicação muito clara ali, muito próxima, né, de um usuário que não é técnico. A gente precisa ser uma pessoa paciente, organizada, né, a gente precisa ter conhecimento de alguns sistemas de rede para fazer um troubleshoot em alguma situação, apoiar os outros times. Então, são algumas habilidades das áreas que se destacam que a gente precisa ter, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal? Que vocês estão ouvindo até agora? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone para falar, tá bom? Fiquem à vontade. Outro tema que eu trouxe aqui para vocês é sobre habilidades técnicas e comportamentais. Às vezes a gente se pergunta, né, quais as habilidades, né, técnicas, né, que são mais importantes ali? Será que as empresas querem que o líder, quando ele for fazer uma entrevista comigo, o que que é mais relevante para ele? E de comportamental, o que que não é? Então, quando a gente fala de habilidade técnica, né, dependendo da área que você escolhe ali dentro de TI, da tecnologia da informação, tem várias que são importantes, né? Se você for uma pessoa que vai ser desenvolvedor, é muito importante que você conheça pelo menos ali 3 ou 4 linguagens de programação diferentes, né? Você conheça as linguagens de programação, né? Se você vai ser uma pessoa ali da área de suporte, se você vai ser uma pessoa da área de UX, uma pessoa que vai trabalhar com projetos, é importante que você tenha conhecimento de ferramentas de colaboração, né, que a gente utiliza bastante, que é o Gira, o Trello, onde você coloca lá todos os passos, né, são ferramentas de colaboração, principalmente quando a gente fala de projetos de TI. E se você for uma pessoa que vai ali para a área de suporte, é muito importante você estar ali ligado nas ferramentas de ticketing, né, que a gente chama, né, tem o Zendesk, tem o Freshdesk, o Gira também é uma, né, tem o Remedy, que é outro. Então, você precisa também ter conhecimento de sistemas operacionais, é importante que você entenda um pouco de redes, como eu falei anteriormente, para que você tenha a capacidade de fazer troubleshoots, né, de conversar com as pessoas das outras áreas ali para resolver algum determinado problema. E por fim, gente, bem importante, a habilidade técnica, quando a gente fala na área de TI, são as certificações, né? A Sil falou muito bem quando ela quando ela vai fazer uma entrevista, né, que tem uma pessoa, como ela falou: "Ah, eu tenho um determinado curso de atendimento ao cliente". A mesma coisa acontece para a nossa área, se eu tenho ali 2 pessoas, que uma tem uma certificação XYZ num sistema que é bem legal, é bacana, demonstra que ela foi lá, fez a certificação, estudou, e eu tenho uma pessoa que não tem certificação nenhuma, ela vai ser um diferencial, tá bom? Vai ser um diferencial ter no currículo de vocês certificações, obviamente, da área que vocês, né, estão ali, escolheram seguir.
tá? E o principal, que eu considero quase que mandatório quando a gente fala da área de TI, é o inglês, né, gente? A gente sabe que grande parte da documentação, dos sistemas, cursos, comunidades, as pessoas se comunicam em inglês, né, considerada a língua aí universal para se comunicar. Então é muito importante o inglês, é um diferencial, e coloquei até a frase assim, né, abre portas para oportunidades globais, porque é o que acontece, tá? E quando eu falo isso, eu me uso como exemplo. Eu já trabalhei em outras empresas globais, né, já trabalhei em outras empresas de TI, mas falando especificamente da oportunidade que me fez, né, vir para a Concentrix, foi o meu diferencial foi o inglês. Existiam vários outros candidatos e existia a necessidade de falar inglês, eles tinham todas as habilidades técnicas iguaizinhas à minha, mas não tinham o idioma. Então, gente, quando a gente pensa em empresa global, porque a gente fala de empresa global, é uma empresa que, né, o céu é o limite, a gente tem a oportunidade de ir globalmente para outro lugar, para outro país, né? A gente tem ali uma infinidade de oportunidades. Então, é muito importante a gente ter o inglês ali como o nosso idioma, estar ali sempre estudando e apto a fazer comunicações em inglês, tá bom? Ler documentações. Então, é bem importante, gente, importante mesmo. Tá? E aí, falando de habilidades comportamentais, né? Quando a gente fala de habilidades comportamentais, elas são, na minha opinião, tão ou mais importantes quanto as habilidades técnicas. Porque, gente, às vezes a gente tem vários candidatos que são extremamente habilidosos tecnicamente, mas quando a gente leva para o âmbito comportamental, é uma pessoa que não se comunica bem, que não sabe trabalhar em equipe, né? Que não tem uma habilidade ali, talvez, de identificar problemas, né? Não é uma pessoa proativa, ou não sabe se adaptar ao ambiente, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma infinidade de candidatos, de pessoas que possuem as habilidades técnicas, mas às vezes uma habilidade comportamental vai fazer ela perder essa oportunidade. Então, assim, a habilidade comportamental, ela precisa estar ali 100% ligada e andar junto às suas habilidades técnicas. Então, é muito importante a gente desenvolver também esse nosso lado, né? Melhorar sempre a nossa comunicação, a nossa forma de falar, a nossa forma de colaborar, de ouvir, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de habilidades comportamentais, eu coloquei aqui as que eu citei, né, aqui para vocês agora há pouco. Então, é muito importante a gente saber se expressar claramente, né, tanto oralmente como por escrito, né? Você tem uma habilidade ali de identificar problemas, analisar informações, propor soluções eficazes, né? Você saber colaborar, ouvir o seu colega, né? Ouvir o seu parceiro ali de time, contribuir para um objetivo comum, né? Então, assim, é importante também que você tenha proatividade ali, você tome iniciativa, busque soluções, né? E não que você seja aquela pessoa que você fique esperando alguém falar para você ou te pedir para você fazer determinada coisa. Isso é muito importante, tá bom? E adaptabilidade, né, gente? A capacidade da gente se ajustar às novas tecnologias, processos, ambientes de trabalho. Assim, quem trabalha com TI, quem estuda TI, quem é da área, a adaptabilidade é uma das mais importantes. A gente sabe, todo dia uma tecnologia muda, né? Então a gente precisa estar sempre se ajustando, a gente precisa estar sempre aprendendo, estar aberto a aprender, a se ajustar, entendeu? A ajustar os processos. Então, é muito importante, certo, gente? Que eu deixei aqui por último, né? Aquele era o meu último slide, mas eu fiz esse a mais.
porque o que eu queria falar aqui para vocês são algumas dicas que eu considero valiosas, sabe, da área. A Sil falou lá mais no começo, e o Nano também, sobre a gente ser ali um pouco estratégico quando a gente vai fazer o nosso currículo, né, quando a gente vai se apresentar, quando a gente vai falar na entrevista, mas eu queria trazer para vocês uma visibilidade, uma coisa que eu acho extremamente importante quando a gente fala em ser estratégico na aplicação do currículo, principalmente na área de TI. Eu comecei aqui minha apresentação falando que TI é um mundo, né, vasto aí, infinitas possibilidades, áreas dentro que a gente pode, né, trabalhar. Então, quando a gente oferta uma vaga no LinkedIn, quando um líder de TI, quando o time de talent está procurando alguém para se encaixar naquela vaga, e você vai se candidatar àquela vaga, você leu a vaga, você, pô, tá no meu perfil, minha cara, vou me candidatar. Faça uma adaptação do seu currículo, da sua carta de apresentação para aquela vaga. Porque às vezes a gente tende a ter um nosso currículo e pronto. Aí tem várias vagas, eu pego o mesmo currículo e saio, pum, 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 o mesmo currículo para todas as vagas. E a gente não pode ser assim, a gente precisa ser estratégico, tá? Quando a gente vai aplicar. Então a gente vai precisa adaptar o currículo, colocar ali, né, mais na frente os cursos, ou talvez as experiências que façam mais sentido para aquela vaga, destacando as habilidades que fazem mais sentido para a descrição daquela vaga. A gente precisa ser estratégico nesse sentido, para que a gente tenha maior assertividade e o nosso currículo chegue na mão do recrutador e, por fim, chegue na mão do líder que está fazendo a contratação. E outra coisa que eu acho super importante, né? A Sil também falou, mas eu vou reforçar aqui. Durante as entrevistas, gente, sempre demonstrem a paixão e a proatividade, o entusiasmo de vocês pela área e em querer aquela vaga, né? É super importante a gente mostrar que a gente quer falar, mostrar o que a gente, se a gente está numa entrevista relacionada, como eu falei, determinada vaga, a gente falar ali o que eu já fiz que casa com aquela vaga, né? Ah, eu sou assim, eu tenho capacidade de resolver problema, né? Eu já fiz isso em outro lugar que eu estava, eu já consegui fazer isso, como o Nano falou, dentro do ambiente ali religioso, onde eu sou líder, onde eu sou, né, não sei, trabalho lá, ajudo, apoio. Então, assim, é importante a gente estar mostrando sempre essa vontade, essa proatividade que a gente tem durante a entrevista. E, por fim, e mais uma vez, como eu falei, a capacidade de se adaptar, tá? Principalmente na área de TI. A gente vai estar tendo sempre novos desafios e a gente precisa aprender. E cada vez, quando a gente aprende cada vez mais rápido, é muito mais valorizado. Então, é muito importante ali a capacidade de se adaptar. Fechado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu imagino que a gente vai abrir um pouquinho aí de perguntas agora, fiquem à vontade, tá bom? Agradecer mais uma vez o tempo de vocês, tá bom? A escuta, e fiquem à vontade aí, manda bala aí no chat. Marina, se você quiser dar uma lidinha no chat, acho que teve um pessoal que mandou algumas perguntas relacionadas à tua apresentação. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Eu estou subindo aqui, eu vi uma primeira aqui do José que ele falou que o problema do inglês é que algumas vagas pedem só o inglês para leitura e quando você chega na entrevista fazem perguntas em inglês avançado, né? Já passei por isso também, tá, José? E assim, é muito importante, né? Talvez eu esteja, não sei se o que eu vou falar está correto, mas se eu não for, não me corrige. Já aconteceu comigo e durante a entrevista eu levei para o recrutador, tá? Informei, só para avisar que na descrição da vaga que vocês publicaram não me pede o inglês avançado. Talvez eu não tenha o inglês que vocês estão esperando, né? O meu inglês é mais leitura, ali uma comunicação básica. Então é importante dar essa visibilidade para o recrutador, porque na minha visão aí, né, foi mais uma falha da forma que a vaga foi divulgada e aí acabou causando esse conflito aí de expectativas, tá bom?
Eu concordo, Mari, desculpa, só vou complementar aqui. Eu acho que faz sentido, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma proficiência de falar e não de escrever ou ler. Então, acho que durante a entrevista você também pode comentar isso. Porque é muito mais fácil você desenvolver, e aí eu falo a parte técnica de leitura, do que o falar. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que têm a capacidade de ler e entender o inglês, mas não conseguem falar. E aí, quando a gente vai ver os dois níveis, é muito mais fácil quem fala aprender a escrever ou ter aquela questão, né? Porque se você for uma reunião, você vai entender tudo que eles estão falando. Agora, imagina aquela pessoa que só está habituada a ler. Então, só lendo ela sabe e entende o que ela está vendo. Então, faz sentido, sim, você argumentar, né? Trazer ele para o recrutador ou até mesmo para o gestor, que você tem o conhecimento, né? Que você consegue falar a língua, porém a escrita você está em desenvolvimento. Lembra que eu falei do ponto fraco? Eu estou em desenvolvimento, estou aprendendo, estou caminhando para chegar lá. Acho que um pouquinho para cima, Mari, tem uma pessoa que fez uma pergunta, deixa eu achar aqui onde que estava. Eu fiz o curso de UX. UX. Aqui na TOT, mas no momento eu curso ADS, estou focando no desenvolvimento de software.net. Agora eu ainda posso concorrer em vagas desse tipo? Pode sim. Você fala em concorrer, foi o Romar, você fala em concorrer em vagas de UX, apesar de agora estar estudando desenvolvimento de software.net, é isso? Eu queria perguntar, era sobre, porque na verdade eu fiquei mais interessado na área de desenvolvimento de software, né? Então, eu fiz o curso foi de UX, e aí não sei se a TOTI permitiria eu ainda participar de processos seletivos dessas vagas de desenvolvimento. Oi, Romar, claro, vocês podem participar de todos os cursos. É mais questão de prioridade, que a gente sempre vai alinhando com vocês. Quando surgir uma vaga, me chama, que a gente vai alinhando. Aí, geralmente, vocês não precisam fazer todo o processo seletivo, mas se eu chegar e alinhar que será necessário fazer todo o processo seletivo, aí a gente alinha, entendeu? Aí eu aviso vocês. Mas se você quiser participar, pode participar, não tem problema. Tem gente que já fez aí 4, 5 cursos na TOT. Oi, gente. Desculpa falar assim aleatório, eu sou a Júlia. Só para quem não me conhece aqui, da pessoal da Concentrix, prazer. Tem algumas mãos levantadas, mas eu não consigo ver a ordem. Maria Júlia ou Juliana, vocês conseguem ver por aí? Mas é a Antonella, acredito. Antonella, por enquanto eu tô vendo você. Agora eu vejo o Samuel que levantou, mas antes disso não tinha mão levantada aqui. Show. Samuel, pode falar? Oi, boa noite. Essa pergunta para Marina, né? É necessário saber o linguagem de programação? O TI? Entendeu? Desculpa, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Samuel. Você gostaria de saber quais são as principais linguagens de desenvolvimento, é isso? De programação? Não. Eu estou falando que se é necessário saber linguagem de programação em TI, suporte. Em suporte. Isso. Entendi. Vou responder sua pergunta. Não. Não? Eu sou da área de suporte e eu não tenho nenhuma experiência com linguagem de programação. Você estuda na faculdade o básico, mas a gente não precisa saber, a gente não aplica no dia a dia. Para a área de suporte, não, tá? Tá bom. Era isso. Acho que quem está com a mão levantada agora é o Ramon. Ramon, qual que é a sua dúvida? Boa noite. Meu nome é Ramon, da Venezuela. Eu fiz 2 cursos com a TOT. Fiz um de Kotlin
e fiz um de suporte técnico. Minha experiência na área de tecnologia não tenho. Agora é que eu sou apaixonado pela tecnologia, mas agora que estou nessa transição de carreira. Então, qual dica para as pessoas que estão na transição de carreira para avançar na pronta, digamos assim, que na pronta conseguir na área de tecnologia, não sei, para uma pessoa já com uma idade mais ou menos e com uma deficiência. Eu tenho uma deficiência Então, deficiência assim, visual. Então, assim, Ramon, Obrigado. Mário, eu vou responder qualquer coisa, você me acrescenta, pode ser, Mário? Eu penso assim, ó, eu vou usar um exemplo muito da minha vida para você entender. Eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, a gente tem que estar preparado a dar um passo para trás e 2 para frente. Então, às vezes, as pessoas, quando elas estão nesse momento de fazer uma transição de carreira, eles já querem começar, às vezes, num cargo mais top, um pleno, um sênior, um supervisor, um diretor. E a gente vê muitas vezes a pessoa fica até braba com nós da RH, falando, mas não tem vaga, não tem oportunidade. Mas quando a gente fala de mudanças, né, e aí a gente está falando de toda uma história sua, né, como você disse, já tem uma história, já tem uma vivência. Então, a primeira coisa é você começar um pouquinho mais embaixo, né? E lembra que eu falei lá atrás sobre a visão do futuro, expectativa de 5 anos, né? Aqui na Concentrix a gente diminui um pouco, né? O teu desenvolvimento, ele vai te fazer crescer. Então, tem pessoas que têm 1, 2 anos de casa e cresceram imensamente, assim como tem pessoas que estão no mesmo cargo e está tudo bem. Então, quando a gente fala dessa questão de transição de carreira, às vezes você dá aquele passo para trás, começar às vezes como um atendente, como um auxiliar, como um júnior, e você saber onde você quer, né, ter o seu objetivo. Em questões de deficiência, eu vou falar um pouquinho respondendo em nome da Concentrix, isso a gente não vê nenhum problema, né, para você ser contratado. Como eu comentei anteriormente, hoje a empresa ela é uma empresa de diversidade, ela tem a sua adaptação sim, né, então, dependendo da deficiência que a pessoa tem, a gente tem que ter uma adaptação para ela, né? Então, às vezes é visual, qual que é a porcentagem, o quanto que você consegue ver, né? E o quanto que nós podemos te ajudar como empresa. É locomoção, então, será que o nosso prédio hoje é adaptado? Não é o que nós podemos fazer? Deixar você home office? Então, existem vários fatores que a gente também analisa durante o processo. O que a gente sempre pede é você ser transparente, né? Durante todo o processo seletivo. Ó, eu não tenho conhecimento, né, prático, mas eu tenho teórico. E muitas das vezes, hoje as empresas, né, a Mari me corrige qualquer coisa, Mari, elas investem muito em pessoas de autodidata, né? Existem pessoas que ela não tem a faculdade, não estudou em Harvard, mas ela tem um conhecimento enorme de fazer e executar a atividade. Aprendeu com o pai, aprendeu com o vizinho, com a vizinha, com o colega, então isso a gente também acaba analisando, tá, Ramon? Toda essa questão aí de autodidata. Isso. Tá, muito obrigado. Nada. E até complementando... E uma coisa, e desculpa aí, eu concordo com o que você falou, que uno tem que dar passo para trás para começar. Eu sou assim, uma pessoa assim. Eu acho que para fazer uma transição de carreira, uno tem que começar abaixo e pegar essa experiência de outras pessoas com relacionamento. Sim, sim. Obrigado. E assim, Ramon, até falando, né? Você precisa, uma dica, né? Assim, aproveitar a sua experiência para você criar uma narrativa de valor. Você dá valor quando você for para uma entrevista de emprego, né? Não encara ali sua idade ou tempo de carreira como um obstáculo, não. Né? Então, pensa ali nas responsabilidades que você já teve na outra posição, né? Que você já teve antes, as habilidades que você desenvolveu ao longo de todos esses anos, e aí você cria ali você aproveita a sua experiência, porque a gente precisa, né, admitir isso, né? Você tem mais idade, você tem mais experiência, para você criar uma narrativa de valor ali, dar valor no momento da entrevista, tá bom?
Tô vendo José Lumbo, levantou a mão aí. Tá bom, boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim. Sim. Sim, a minha pergunta vai um pouquinho fora, né, daqui, mas tem a ver sobre a entrevista que a Concentric faz. Já aconteceu comigo, né? Eu fiz uma entrevista com a Concentric, na qual era uma vaga de suporte técnico bilíngue. Na qual eu fiz a entrevista normal, né? Fiz a entrevista normal. E depois dessa entrevista, faltaria a entrevista. Quem passa nessa entrevista ia para a entrevista de uma roda de conversa na língua inglesa. E só que daí também fiz a conversação com o pessoal, mas eles disseram que poderiam mandar uma resposta para mim, mas de lá nunca mais mandaram nada para mim. Eu gostaria de saber como é que funciona esse processo. Entendi. Então, assim, José, respondendo um pouquinho, eu pego muito a questão da experiência, né? Eu acho que conta muito a experiência, tanto nossa com vocês e de vocês com nós. Porém, cada analista, ele tem uma prática, né, de fazer o processo seletivo. Quando a pessoa faz um processo comigo e eu vejo que ela não foi aprovada, eu dou um retorno para ela, seja por WhatsApp, por e-mail. Só que, às vezes, acontece assim. Hoje, a Concentrix, ela trabalha com várias carteiras. Então, às vezes, você fez, vamos supor, para a carteira X. Mas para a carteira X eu não tenho mais vaga, eu tenho para o Y. Então, eu acabo convidando, eu sempre convido, né, esse candidato para participar do processo. Só que eu aviso ele, o processo ele está zerado, né? A gente fez a entrevista, eu conheço o seu perfil, porém você vai fazer todo o processo novamente do zero. O que dá para fazer é, se você tiver o contato ainda da pessoa, né, perguntar para ela, né, como que foi no processo seletivo, perguntar para ela assim, se você está ainda no processo, porque às vezes você está no processo seletivo e a pessoa não deu retorno, para não casar aquela expectativa, foi reprovada, tô triste, não quero mais. Porque assim, gente, em todo o processo seletivo, a gente sabe, o não nunca é bem-vindo. Ninguém gosta de ouvir não. Né? Então eu acho que todo mundo fica triste, daí aí a gente já fica com raiva da empresa, às vezes, também não quero mais aquela empresa. Só que o que eu falo assim, não desista. Quando eu fui entrar numa empresa, não vou dizer nomes, mas eu fiz 10 vezes a entrevista. 10 vezes. Entrei na empresa? Entrei. Tô lá? Não, tô aqui na Concentrix. Mas eu fiz 10 vezes o processo porque eu queria muito entrar. Só que eu falo assim, eu tentei na primeira, na segunda, na terceira, gente, eu não desisti. Eu acho que os recrutadores da empresa já estavam cansados de me ver. Mas eu sempre falo assim, o não, ele me fortalece para crescer, não para desistir. Porque eu vou chegar aqui, às vezes, no time da Mari, e a Mari vai falar assim, olha, você não está preparado. Tem pessoas que desmotiva, pede a conta e vai embora. E tem gente que fala, não, agora eu vou correr atrás, agora eu vou mostrar para a Mari que eu consigo. E vai. Então, eu acho que, José, dá para você tentar procurar quem fez o processo. Caso a pessoa não te dê a resposta, né, procure alguém aqui que tem o nosso contato, nos avise que eu vejo aqui internamente o que ocorreu, tá bom? E às vezes acontece também, internamente, das vagas serem canceladas. Eu acho que todo gestor aqui da Concentrix já passou por isso. Tá com um volume grande de vagas e do nada cancelou. E aí a gente não consegue aprovar e nem reprovar os candidatos, porque a gente não sabe quando vai voltar o budget novamente para nós, tá? É isso que o Marciano falou, para insistir sempre. Eu estava insistindo sempre, só que ele nunca respondia. E no mesmo e-mail e no mesmo WhatsApp, ele mandava de novo a mesma vaga, que eu já fiz o processo. E, tipo, eu não tinha certeza, né, se eu passei ou não, porque ele não falou que não. Mas, todo mundo acredita que fez uma boa entrevista. Tipo, no caso, muita gente que estava fazendo entrevista comigo não conseguiram fazer entrevista na língua inglesa. Por quê? Porque não conseguiram passar. Quem faz a língua inglesa é porque já está num bom passo. Então, ali eu nunca recebi nenhuma mensagem. Mas eu mandava mensagem para ele já não respondia. Mandava mais de novo a mesma vaga. Eu acho que o que dá para você fazer, José, é igual eu falei um pouquinho depois, né? Tem pessoas que vai responder e tem pessoas que não, vai muito do recrutador. Não é o que a Concentrix orienta, sempre dá o retorno, né? Seja positivo ou negativo. Mas a gente tem outras oportunidades que você pode tentar ir galgando.
E qualquer coisa, chama aqui alguém, né, que está na frente, pede para falar com a gente vai com a pessoa, vai com a analista, tenta entender o que está acontecendo para poder te ajudar também, tá bom? Porque o que a gente sempre espera aqui na empresa são pessoas incríveis, assim como vocês estão sendo no dia a dia. Tá, obrigado. Acho que mais ninguém levantou a mão. Mais alguma dúvida, gente? Não? Acho que a gente pode encerrar, né? Passamos bastante aqui do horário previsto, mas acredito que tenha sido bem importante. O Guilherme levantou. Guilherme, tem uma dúvida? Oi, boa noite, galera. Boa noite, Marina. Uma pergunta, né? Referente ao mercado de trabalho, né? Eu, por minha trajetória de tecnologia, começou em 2022, né? Fazendo curso de front-end, né? Além da TOTI, fiz curso com outras instituições. Então, hoje em dia, eu estou aplicando uma dessas dicas, né? Referente ao estudo de tecnologia, né? Fazendo faculdade de desenvolvimento de sistema. Minha pergunta é, hoje em dia, né? Eu estou aqui no Brasil, Venezuela, estou aqui no Brasil, né? O que acontece? Eu estou pensando no futuro, referente a entrar na área, né? Deixar meu trabalho fixo, que estou 5 anos na empresa que é multinacional, né? E também tem um departamento de TI. E eu, se não encontrar, sabe, uma oportunidade na minha empresa, quero encontrar fora dela, né? Na área de desenvolvimento de sistemas, programação. Então, que uma pergunta referente ao idioma inglês, né? Se não saber o idioma inglês, né, na parte lo que é avançado, seria um desafio para mim, que agora que estou terminando minha carreira de desenvolvedor na faculdade e entrar na área, é um desafio para encontrar trabalho na empresa? Guilherme, te respondendo, eu acho que não seria uma barreira, né? Eu acho que hoje, até hoje eu estava conversando com um candidato e falei que hoje no Brasil a gente fala muita palavra em inglês, né? Weekly, one-on-one, cat, dog. Então todo mundo, o básico do inglês a gente tem, né? Eu acho que o que você pode, quando for procurar, né, nessa mudança, vagas que não vão te pedir um inglês com B1, C1, C2, que é a proficiência, né? Então, um inglês ali mais um A1, A2, ou B1, que a gente consegue super bem tirar de letra, né? Que são informações mais suaves. E tem até empresas que não pedem o inglês, né? Ele pede ali que você tenha um entendimento do sistema, porque o sistema é em inglês. Então, você pode pesquisar. Lembra que lá atrás a gente comentou, né, sobre pesquisar a cultura da empresa, e assim entra na vaga, né? Você pesquisa, se dá um match com o teu perfil e se faz sentido para você. Porque não adianta eu me candidatar, vamos supor, eu não vou me candidatar numa vaga de diretor, porque eu sei que eu não vou conseguir, eu não tenho habilidade de um diretor. Então, eu tenho que começar um pouquinho mais embaixo. Como você falou, né, de sair e ir para um outro cargo, dá uma pesquisada, veja no descritivo da vaga se pede ou não. Se não pedir, bora mandar teu currículo, não tenha medo, não. E faz igual eu comentei, manda 10 vezes, 30 vezes, desistir não é uma opção, né? Tá bom. Tá bom, obrigado, gente. Acho que é isso, então, pessoal. Agradeço muito vocês terem ficado aqui depois do horário para escutar o que a gente tinha para falar. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. O material que a gente apresentou aqui hoje, eu já compartilhei com a Júlia. Ela vai mandar para vocês no grupo. A gente mandou também o link aqui, né, com todas as posições que a gente tem abertas no momento. E agora que a gente já se conhece, vocês fiquem super à vontade para achar a gente no LinkedIn, para a gente se conectar, trocar ideia lá também, e a gente está super à disposição. É um canal que se abriu aí, uma relação que começou hoje, mas que a gente está aqui para o que vocês precisarem e a gente se apoiar nessa jornada aí, que tenho certeza que será de muito sucesso. Gabi, Nano, Marina, queria muito agradecer vocês. Acho que saiu, né?
A Silvia. A Silvia teve que sair. Sei, né? Queria muito agradecer vocês pelo encontro, por ter topado essa conversa. A gente reuniu muitas dúvidas, muitas curiosidades dos estudantes durante esse processo. Tenho certeza que vai ajudar muito. A gente gravou o encontro também, a gente manda para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Gabi, por ter topado aí esse encontro. A gente mandou a avaliação e presença aqui para vocês. Espero que tenha sido aí o que vocês esperavam e qualquer coisa, só nos chamar também. A gente tá Pessoal, vamos tirar uma foto do nosso momento juntos? Tira. Você consegue tirar por aí, Gil? O pessoal tá saindo. Consigo. Eu tirei algumas já, mas vamos lá. Foi? Boa. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal.